Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 1.030 pessoas inscritas e inscritos nesse canal, que se propõe a debater a história, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Família, hoje a gente está aqui para poder fechar esta série de formação de Sistema Mundo. No nosso último vídeo, nós explicamos como foi todo esse processo de implantação da colonização aqui na América Portuguesa, na América Espanhola e também na América Anglo-Saxã, né? Nós falamos um pouco, superficialmente, sobre a visão racial ibérica que tem na América Anglo-Saxã a visão racial ibérica que tem na América Espanhola e Portuguesa e a visão racial que tem na América Anglo-Saxã. A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso aqui, mas fundamentalmente nós vamos falar que, ao término do processo de implantação da colonização neste território chamado América, e lembrando, esse território foi batizado de América, também já numa imposição colonial, porque foi dado a este território o mesmo nome, na verdade a versão feminina do nome de um navegador genovês a serviço, obviamente, da coroa espanhola, chamado Américo Vespúcio. É por isso que este território é chamado de América. Importante salientar. Já começa a colonização aí, a partir da implantação do nome do invasor. Repare, a partir da implantação do nome do invasor, do batismo com o nome na versão feminina, mas do invasor Américo Vespúcio. Dito isso, quando os portugueses, espanhóis e anglo-saxões consolidam a sua colonização política, econômica, militar, cultural neste território, a gente percebe a forte presença europeia, da cultura europeia neste território. A imposição da língua portuguesa neste território aqui, a imposição da língua espanhola na América Espanhola. Não por acaso, nascidos em Cuba, Argentina, Venezuela, Equador, México, Paraguai, Uruguai e etc., falam espanhol, né? Inclusive, existe, né, é necessário que a gente faça uma crítica fortemente à esquerda, porque a esquerda eurocêntrica, ela costuma utilizar a língua espanhola, por exemplo, né, para levantar pseudos gritos anticapitalismo, fazendo uso da língua espanhola, como a língua espanhola foi falada por este senhor aqui chamado Fidel Castro. Fidel Castro, família, Che Guevara, que são muitas vezes citados, suas frases, em espanhol, na escrita espanhola, né, e na fala também, por pessoas da esquerda eurocêntrica aqui no Brasil, essas pessoas só nasceram falando espanhol porque a Espanha invadiu o território onde eles posteriormente nasceram. Os espanhóis invadiram o território e mataram os indígenas. E as pessoas que nasceram lá, nasceram falando espanhol por imposição, não porque eles foram fazer algum cursinho em algum lugar, né? Então, quando a esquerda eurocêntrica ela reproduz palavras em espanhol, e quando a esquerda eurocêntrica também ela fala que nós vivemos numa América Latina, ela está nada mais, nada menos que reproduzindo a manifestação da colonização espanhola assassina nesse território. Certo? E aí, é importante esse à parte, desde já, né? Já no começo do vídeo. Por quê? Porque ela é a manifestação da implantação do colonialismo espanhol, português e anglo-saxão no território chamado América. Porque foram 400 anos de trabalho escravizado, sistematicamente de africanos nesse território, o território chamado América, porque foram africanos para o Canadá, foram africanos para os Estados Unidos, foram africanos para o México, escravizados, vieram africanos para o Brasil, esse território que depois se chamou Brasil, foram africanos para outros territórios colonizados pela Espanha, da mesma forma que foram africanos colonizados em territórios pela França, pela Inglaterra, pela Holanda, como Suriname, aqui no norte da América do Sul, né?
Então, a implantação do colonialismo europeu nesse território chamado Américas, ele deu frutos e continua dando frutos radicalmente nocivos. Um destes frutos nocivos é a fundação da polícia em 1809, um ano exatamente depois da chegada da família real portuguesa ao Brasil, fugido das hordas assassinas de Napoleão Bonaparte, que invadiu Portugal. Quando essa família chega aqui, imediatamente ela começa a criar uma série de instituições, porque ela vai passar aqui boa parte da sua vida. E mais tarde, Dom João VI vai retornar para Portugal, como a gente sabe disso, enfim. Mas a sua família, seus filhos, seus descendentes vão continuar aqui. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, etc. E vão continuar mandando nesse território, fazendo uso do trabalho escravizado de africanos e africanas aqui, oprimindo, esmagando, massacrando, torturando física, psicológica e culturalmente africanos nesse território. Não por acaso, os africanos aqui, eles foram identificados a partir de 3 categorias cruéis. Os ladinos, que eram os considerados os espertos, que eram africanos que se esforçavam para falar a língua do opressor, os boçais, que eram africanos que se recusavam a falar a língua do opressor, e os crioulos, que eram africanos já nascidos nesse território aqui. Lógico que tinham aqueles escravizados que eram, como diz o grande Malcolm X, né? O grande Malcolm, em qualquer território daqui das Américas, haviam aqueles africanos que eram chamados negros da casa, que eram aqueles que protegiam o opressor. Mas havia muito mais os negros do campo, como também fala o grande Malcolm X, que eram aqueles, como o próprio Malcolm X e como eu, né, que combatiam o opressor. Então, este opressor, ele, ao colonizar esse território, ele tentou domesticar, domar as populações oprimidas desse território, limpando a língua, limpando a religião católica. Não por acaso, como nós falamos, se espalharam, né, uma série de igrejas católicas pelo território brasileiro, pelo território da América Espanhola, da mesma forma que se espalharam uma série de igrejas protestantes pelo território da América Anglo-Saxã. Nestas igrejas, muitas das vezes, os escravizados negros eram proibidos de entrar nas igrejas católicas, no primeiro momento, né? Mais tarde, foi permitida a entrada deles para que eles fossem devidamente aculturados. Cultuar um Deus branco, falar uma língua que não é sua, acreditar numa construção religiosa que não lhe dizia respeito, fundamentalmente, e que foi embranquecida, diga-se de passagem, por essa própria igreja católica que trouxe para cá, como a gente falou anteriormente, uma visão de um Deus branco, de um Jesus de Nazaré branco, de santos católicos brancos, e fazendo questão de apagar toda e qualquer contribuição científica, tecnológica, cultural que as populações africanas legaram para este território aqui, inclusive no campo epistemológico, inclusive no campo intelectual, inclusive entre pessoas brancas, logicamente da esquerda, como a gente está falando, né? Então, este processo que durou 400 anos de esmagamento da cultura dos africanos nesse território, ele não foi, obviamente, sem resistência. Conforme explica aqui o grande Ney Lopes, os bantus, com as primeiras populações africanas a chegarem aqui, e que são criminosamente marginalizados por muitos pesquisadores brancos racistas, que colocam na conta dos iorubás a civilização, e não sei mais o que, a língua árabe que veio para cá, que os iorubás eram mais civilizados, etc. Os iorubás eram tão civilizados quanto qualquer outra população africana que veio para cá, né? É importante salientar isso. Mas esse processo de esmagamento das culturas africanas, de morticínio por conta da polícia militar, que foi criada como polícia da corte para recapturar escravizados fugitivos, está esse documento, existe esse documento que eu já vi, né? E que foi criado no momento que não existia tráfico de drogas, não existia favela. Então, por que a polícia militar foi criada em 1809 aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil? Para que ela foi criada? Para proteger quem? Para proteger e servir. Proteger e servir quem? Proteger a propriedade privada e servir a raça dominante, que eram os brancos. Raça dominante que tinha latifúndios, cafezais, né? Grandes extensões de terra que utilizavam mão de obra escravizada preta para enriquecer. Mas esse processo ele não foi sem luta, conforme demonstra aqui o grande pesquisador João José Reis, nesta obra Rebelião Escrava no Brasil, a história do Levante dos Malês, porque o Levante dos Malês foi um dos muitos levantes de escravizados
que houve escravizados africanos, é preciso dizer, que houve neste território. E por que eu estou falando que é preciso dizer que houve escravizados africanos? Porque branco nenhum foi escravizado no Brasil em momento nenhum da sua história. Em 524 anos, branco nenhum foi escravizado aqui nesse território. Nenhum. Só africanos foram escravizados nesse território. Africanos fenotipicamente parecidos comigo, africanos indígenas, que são uma segunda leva de africanos que chegaram aqui, como a gente já explicou isso anteriormente. É bom, sempre bom a gente ressaltar isso. E aí, família, estamos dito isso, chegando no século XIX. Né? O século XIX, que é exatamente o século do levantamento dos malês. Né? É importante salientar isso. Por quê? Porque depois de 400 anos de escravidão, né? A escravidão está caminhando para o seu fim, mas ela está caminhando para o seu fim por conta da forte resistência das populações africanas aqui nesse território, da fortíssima resistência, e porque o capitalismo estava passando por um processo de modificação no que diz respeito à sua visão, ao seu modo de produção, porque o modo de produção escravocrata, ele estava, logicamente, vendo os seus suspiros finais, ele estava colapsando. Por quê? Porque a partir do momento que europeus, fundamentalmente, acumularam capital, né, de uma maneira primitiva, como diz Karl Heinrich Marx na obra dele, o Capital, eles estavam prontos para dar o salto seguinte. O que era o salto seguinte? Era colonizar o continente africano. E aí, nesta obra aqui, o grande irmão Walter Rodney, ele vai explicar com uma riqueza de detalhes impressionante como a Europa subdesenvolveu a África. Estamos falando, família, fundamentalmente de uma guerra racial. Estamos falando de uma guerra racial, certo? E aí, se no século XIX o processo, o modo de produção escravocrata, ele estava dando sinais de esgotamento, em seguida iria nascer o modo de produção industrial do capitalismo, porque os europeus, ingleses, belgas, franceses, iam fazer a sua revolução industrial. E, uma vez feita essa revolução industrial, agora as mercadorias estavam sendo produzidas em modo de produção industrial. Então, um volume gigantesco de mercadorias estava sendo produzido e, logicamente, essas mercadorias precisavam de consumidores livres que não fossem escravizados para consumir essas mercadorias. Por isso que a Inglaterra forçou o Brasil a acabar com a escravidão aqui, né? Por isso que a Inglaterra foi o primeiro país europeu a fazer a revolução, o primeiro país do mundo a fazer a sua revolução industrial, até porque acumulou capital primitivamente aos montes, até porque a Inglaterra, durante um longo período de tempo, foi chamado de um império onde o sol nunca se punha, porque tinha colônias nas Américas, vai ter colônias no continente africano e também tinha colônias na Ásia, diga-se de passagem. E aí, de novo, estamos falando de uma guerra racial, onde quem está controlando agora não, já há um bom tempo o capitalismo, e agora vai controlar o capitalismo industrial, né? Serão europeus que vão levar a guerra, vão levar a cultura, a economia deles, a visão de mundo deles, a visão racial deles, a visão patriarcal deles, para o continente africano, conforme dá conta aqui também perfeitamente nessa obra os autores, nessa obra aqui, História da África Contemporânea, né? E aí vai começar em 1885 o processo de colonização do continente africano, como também dá conta aqui o Walter Rodney, né? E aí esse processo de colonização do continente africano, ele vai ser seguido de um processo de construção no campo científico de teorias onde os africanos serão racializados. A história será racializada, né? Onde os africanos serão tratados como raça subalternizada, inclusive por gente como Karl Heinrich Marx, que vai dizer que a escravidão foi uma benfeitura para os africanos, porque pelo menos os retirava desse estado de selvageria e os colocava dentro do modo de produção capitalista. Está documentado na obra do grande Carlos Moore, chamado Marxismo e a Questão Racial. Por que é importante salientar isso? É importante salientar porque a gente já explicou aqui que tanto a esquerda quanto a direita tem racistas. E quem vai libertar única e exclusivamente o povo preto é só o panafricanismo. Até porque, família, é importante salientar que no século XIX, no continente africano, né, ainda haviam reinos que serão esmagados com a chegada de europeus lá, definitivamente destruídos, né? E aí vai se estabelecer uma implantação de um imperialismo brutal, físico, econômico, militar, pedagógico, cultural, onde as línguas europeias serão colocadas goela abaixo, a cultura europeia será colocada goela abaixo em todas as populações do continente africano.
muitas das suas populações do continente africano já que já eram islamizadas, vão praticar o catolicismo, vão praticar o protestantismo, diga-se de passagem, né? Como muitas pessoas, por exemplo, da Libéria, muitos negros que vão viver na Libéria porque serão negros que eram estadunidenses e vão para lá, para a Libéria, porque é uma forma de os Estados Unidos colonizar uma parte do continente africano. Da mesma forma que a Alemanha vai colonizar a Namíbia e aí vai combater ferozmente os herreiros, fazendo ali o genocídio esquecido, conforme documentado pelo grande professor Walter Passos. Então, esse processo todo, família, vai construir no imaginário político, econômico, social, intelectual e acadêmico, escolar também, uma visão de uma África atrasada, de povos sem história, como disse Hegel, de povos sem cultura, onde o branco vai ser tratado como civilizador, o padrão de beleza, né? Aqueles que todos devem seguir, o modelo a ser seguido, enquanto os africanos serão tratados, e muitos africanos vão assimilar essa visão negativa sobre si mesmo durante todo esse processo, historicamente falando, e vão querer se afastar das suas culturas, das suas tradições. Por isso que muitos africanos vão abraçar as religiões católica e protestante que falam mal de África o tempo todo, como o seu padre Marcelo Rossi vive falando, já fiz um vídeo aqui falando sobre ele, vive falando mal das religiões de matriz africanas, né? E aí, logicamente, hoje, o que você encontra nas sociedades contemporâneas? Uma forte presença das igrejas protestantes que vão substituir, de certa forma, a igreja católica, ou a influência da igreja católica nas periferias. Por quê? Porque o estrago já está feito, família. O estrago já estava feito. Não irremediavelmente, mas está feito. Por isso que obras como essa são fundamentais para a gente compreender como nas favelas você tem, por exemplo, a implantação dos chamados traficantes de Jesus, como aqueles que tem aqui no tal complexo de Israel, que nada mais é que uma ideologia, uma cultura, uma visão política muito bem pensada estrategicamente pela Igreja Universal para recrutar, capturar pretos em situação de encarceramento e colocá-los para evangelizar favelas, morros e colocar lá a bandeira de Israel. Israel, que, diga-se de passagem, está nesse momento destruindo o Líbano. Israel, que nesse momento, diga-se de passagem, está matando civis palestinos através do sionismo, que é uma ideologia criada por Theodor Herzl no século XIX, uma ideologia racista, tão racista quanto o nazifascismo, diga-se de passagem. Então, não é tão difícil compreender que existem negros de direita e negras de direita, como uma cantora famosa aí, que canta Que Tiro Foi Esse, eu não vou falar nem o nome dela, você já sabe quem é, né? Como outros negros e negras aí, que estão agora se bandeando para o lado do inimigo da extrema-direita, porque a colonização, ela continua em marcha, família. Ela começou lá atrás e continua em marcha, e os efeitos dessa colonização a gente vê agora, com as favelas impregnadas dessas igrejas protestantes, neopentecostais, fundamentalistas, que têm um projeto de poder encabeçado pela Igreja Universal do Reino de Deus, de criar uma teocracia fundamentalista neopentecostal no Brasil. O ensaio foi feito com o Marcelo Crivella, aqui no Rio de Janeiro, como prefeito. Um outro balão de ensaio se deu com 4 anos do genocida no poder, mas não pensem que eles desistiram do projeto de poder deles. E uma teocracia fundamentalista neopentecostal no Brasil, logicamente que ela vai atacar quem? Os negros. Utilizando quem? A polícia, que é o seu braço armado assassino, para matar negros. Negros do candomblé, da Umbanda, fundamentalmente. Mas negros de qualquer segmento social, político ou religioso, ainda que seja ateu. É importante salientar isso. Então, quando a gente vê alguns debates por aí, algumas pessoas tendo dificuldade de explicar o fenômeno do pobre de direita, isto é o resultado de séculos de colonização, de uma visão eurocêntrica neste território e que tem também ampla participação da esquerda eurocêntrica, porque ela não consegue romper com seu próprio eurocentrismo. Eles tentam enxugar gelo. Eles não conseguem combater. E aí, quando eles falam agora nessa questão que a esquerda está utilizando o tal da pauta identitária, ora, a pauta identitária ela foi construída 1.500 anos antes da Era Comum, como a gente já falou aqui anteriormente, no outro vídeo,
E essa pauta identitária se manifesta aqui, neste exato momento, com pessoas ligadas à igreja fundamentalista neopentecostais, protestantes e igrejas católicas, pessoas ligadas à extrema-direita, são pessoas que mantêm de pé esse colonialismo começado em 1500, quando os portugueses invadiram esse território que batizaram de América. Dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo. Ele é comigo, online, aula síncrona. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta para um novo bate-papo. Hotep, família, vamos nos descolonizar com a África no centro.